Muito obrigado pela introdução e queria agradecer ao André Silva em particular e a todos os membros do grupo e também ao Centro de Estudos de História Religiosa e de Investimento. Eu vou falar de uma questão, de uma situação pontual de um culto e de uma comunidade. Vou ler 3 excertos ao longo da minha intervenção que estão num handout na pasta, caso seja necessário qualquer. As imagens que o mundo clássico nos deixou da Arcádia variam entre uma paisagem idealizada de pureza e simplicidade, as montanhas de Pan, pastores e poetas, e o registro de um mundo substancialmente diferente da vida civilizada, o país dos fundadores de bolotas, dos homens que se transformam em lobos e dos sacrifícios humanos. É a partir do período helenístico que uma das regiões mais pobres e isoladas da Grécia Antiga passou a ocupar um lugar de relevo no imaginário bucólico da tradição ocidental. O quadro de Thomas Cole, no momento projetado, exemplifica este tópico no momento de chegada. Sob uma proposição ideológica, a evolução linear das sociedades, a Arcádia torna-se o paraíso perdido entre a selvageria e a civilização, quando imperava a simples vida pastoril. Este ideal campestre e elogio de rústicos surge na cultura erudita e no imaginário das elites urbanas. Nesta Arcádia, pastores e camponeses interrompem o seu trabalho, leve e quase complementar, para interlúdios artísticos de diversos pretextos que reúnem os vizinhos como participantes ou vindos aos júris. A vida no campo garante o que é necessário e, quando não há, recorre-se à troca direta, que até pode ser feita com a própria poesia. Se o cansaço afeta, como o idílio nono de Teócrito, não se deve à dureza do esforço, mas ao peso que o trabalhador apaixonado traz consigo. A solução passa por cantar o seu sofrimento, deixando, entretanto, o rebanho sem vigilância. Virgílio, na 7ª época, perante um certame que se anuncia, coloca nos lábios de um pastor um verso que bem sintetiza a leveza do trabalho. Postavi tamen ilorum mea seia ludo. Desprezei as minhas obrigações pelo lazer deles. Os habitantes do campo vivem entre as ninfas, musas, sátiros e pan. O cotidiano desta Arcádia é também uma paisagem religiosa. A proximidade dos deuses acompanha a simplicidade do estilo de vida. Uma obra do século III de Filóstrato, o diálogo sobre os heróis, é bastante programática quanto a esta questão. O encontro entre um viticultor grego e um cético comerciante fenício leva a uma inquirição ao camponês sobre a sua convivência com o herói proxilau que, alegava ele, o acompanhava nos seus esforços e estava sempre presente. Além das digressões sobre os heróis, os argumentos dirigem-se para o elogio dos rústicos e para a crítica da vida urbana. A cidade é acusada de forçar o homem a depender da troca e da moeda, um mal ao qual se deve escapar pelo procurar de uma porção de terra onde os deuses estejam presentes. Do esforço agrícola em si, nada é referido. As digressões são feitas com um tal prazer que o viajante, reconhecendo na verdade ser escravo dos navios e dos ventos, ao experimentar, converte-se, como se a atividade dos camponeses fossem tertúlias. A conversão à vida bucólica, o conceito de conversão ontem foi muito debatido, a conversão à vida bucólica desdobrava a sua dimensão religiosa. O fenício de Filóstrato admite ter deixado de acreditar nos mitos ao ultrapassar a infância, até que os reconheceu nas divindades que acompanhavam o viticultor. Contudo, falamos ainda de uma ruralidade imaginária e retórica. Foquemos-nos, por isso, num grego que realmente viajou à Arcádia, Pausânias, no século II, e que nos deixou um livro da sua viagem sobre a região. Erudito, crítico e conhecedor da tradição literária e historiográfica, suspende a sua atitude crítica perante as incoerências e narrativas que os simples lhe contavam precisamente a propósito da história dos Arcas. Afirma o seguinte sobre o nascimento de Poseidon. Quando comecei a recolher as narrativas dos gregos, considerava que estavam cheias de ingenuidade, mas uma vez tendo avançado por entre as histórias dos Arcas, compreendi este princípio divino. Antigamente, diante os gregos, aqueles que eram tidos como sábios contavam as histórias através de enigmas e não com clareza. Portanto, penso, o que era contado sobre Cronos deve ser uma forma de sabedoria dos gregos. Ora, por isso, faremos uso destas tradições no que toca às coisas divinas. O reconhecimento da autoridade dos Arcas vem do estatuto enquanto gregos que, por viverem isolados, estariam mais próximos dos antigos. De novo, a viagem ao campo leva ao reconhecimento da proximidade com o mundo dos deuses. Sobre o mito de Licaon, desenvolve o seguinte. Esta história merece-me crédito. É uma lenda antiga dos Arcas e acresce o mérito da probabilidade. Efetivamente, os homens de então, devido à sua retidão e piedade, eram hóspedes e comensais das divindades. Abertamente e ao seu encontro honra da parte dos deuses, se eram bons, do mesmo modo que ainda se eram injustos.
é que então havia homens que se tornavam deuses e que até à data continuam a receber honrarias, como Ariston, Britomártios de Creta, Héracles, filho de Alcmena, Anfiarau, filho de Oicles, sem contar com Pólux e Castor. Deste modo se pode acreditar que Licaon se metamorfoseou em Fera e Níobe, filha de Tântalo, em Pera. Mas no meu tempo, a maldade aumentou de tal maneira e de tal modo dominou a terra inteira e todas as cidades, que já nenhum homem se torna Deus, a não ser nas palavras lisonjeadoras aos tiranos. E a ira dos deuses fica suspensa para os injustos até mais tarde, quando partirem deste mundo. Em todas as épocas, muitos factos que aconteceram no passado e ainda hoje sucedem se tornaram incríveis, à maioria por causa das mentiras arquitetadas sobre a verdade histórica. É uma tradução da Maria da Rocha Pereira, que no texto de verdade histórica não é bem o que lá está. O autor deixa manifesto como a Arcádia é a exceção. Os locais preservaram as virtudes antigas e a visita aproxima do tempo em que os homens eram mais justos e piedosos. A experiência de Pausânias entre os arcas fala de conhecer uma autoridade que não encontra mais nas restantes regiões da Grécia. Se a peregrinação do diário bucólico procura sair da cidade em busca do que só encontraria no campo, a Arcádia oferece-lhe a hipótese de escapar ao presente. Contudo, tal como a ruralidade de Filósofo ou Virgílio projetam lazeres urbanos como ocupações dos rústicos, o valor deste retorno responde somente a problemas que eruditos e intelectuais podem colocar. É inegável que as particularidades geográficas e históricas desta região condicionaram o seu desenvolvimento económico. A orografia quebra os padrões do clima mediterrâneo, pois as temperaturas mais baixas, elevada altitude, umidade e terrenos pobres e acidentados dificultam o cultivo de várias espécies como a oliveira ou o trigo. Sem acesso ao mar e a núcleos urbanos capazes de reorganizar o tecido fundiário e produtivo, a tendência para a especialização terá sido muito reduzida. Por outro lado, o aproveitamento de espaços não cultiváveis para complemento da subsistência foi certamente essencial para estas populações. De alguma forma, a imagem de atraso dos pastores e comedores de bolotas pode refletir uma percepção das diferenças consideráveis com o mundo das grandes cidades, como Alexandria ou Roma, prismas por onde são distorcidas as intuições pelas fontes referidas. Mas foquemos em Figaleia, uma polis no sudeste árcade entre a Messênia e a Trifília, particularmente isolada para os padrões da região. Interessa-nos entre as práticas da comunidade o culto de Deméter Negra, a festa dos fazedores de Madzai e os amuletos de pão. Estes casos foram estudados por vários autores que, em todo o caso, não costumam articulá-los como um conjunto coerente perante as dinâmicas da agricultura de subsistência em área de baixa produtividade. Pausânias visita Figaleia quase como um peregrino, para participar de um culto de Deméter. A seu respeito, narra parte do mito Arca de Deméter e informa-nos das suas particularidades. Não seria Zeus, mas Poseidon, que se unirá à deusa. Esta gerara o cavalo lendário e Perséfone, divindade que nesta região é chamada de Senhora, e quando a filha é raptada, Deméter esconde-se numa caverna, junto ao Neda, o rio de Figaleia. Abdica, portanto, das suas funções. O ciclo da vegetação é quebrado, a agricultura deixa de ser viável e os homens passam fome. Pan, que habitava nas montanhas, encontra, e Zeus envia as meras que a persuadem a deixar a ira e assumir as suas responsabilidades. Por esta razão, os figálios prestavam culto no antro junto ao Neda. Os sacrifícios consistiam em lã acabada de cortar, ainda com a gordura animal, mel acabado de ser retirado das colmeias e frutas. Eram consagrados a título individual ou numa festa anual pela comunidade. Notemos que os materiais depositados neste culto agrícola correspondem a produtos por transformar, elementos recolhidos que não dependem das garantias de divindade. Tendo em mente o diário bucólico, certamente que viajantes como Pausânias observaram-nos como exemplos da vida pastoril. Contudo, os locais contam uma outra narrativa. Quando no século V a.C. esqueceram-se dos ritos e o culto caiu em desuso, foram assolados pela fome, pois os terrenos deixaram de produzir. Enviaram então uma embaixada a Delfos que lhe respondeu. Árcades anzanes, comedores de bolotas, vós que Figaleia habitam, e o antro onde Deméter, a que gerou o cavalo, se escondeu. Estais aqui para inquirir o fim da vossa dolorosa fome. Somente nómadas, alimentai-vos apenas de frutos selvagens outra vez. Deméter livrara-vos dessas pastagens e agora nelas Deméter de novo vos coloca, embora a partir da vida que consome cereais e bolos, pois foi privado dos privilégios e da honra de outrora. E ela vos fará imediatamente canibais e devoradores dos vossos filhos, se não apaziguarem a sua raiva com limbações que incluam todo o povo e tratarem de arranjar o fundo da caverna com as honras que são devidas aos deuses. Restauraram então o espaço e repuseram os rios. Consequentemente, a terra voltou a ser produtiva. Reparemos em primeiro lugar
que a divergência entre divindade agrícola e consagrações de produtos não resultantes dessa atividade estabelece uma comparação das possibilidades de subsistência do grupo com uma clara diferença qualitativa e, sublinhemos, inversa ao panorama idílico. É oferecido o que Deméter não retirara. A recoleção e a pastorícia tornam-se as atividades a que se recorre em tempos de escassez. Em segundo lugar, esta narrativa desdobra episódios com funções semelhantes ao mito, executadas por deuses e homens no desenrolar das intrigas. Alguns autores já chamaram a atenção para esta estrutura, articulando-o com o Eleusinho homérico de Deméter. Na nossa opinião, ela pode ser vista no seguinte esquema. A abdicação de obrigações leva à quebra do ciclo vegetal. As partes interessadas procuram estabelecer um canal de comunicação e, com a retoma das funções devidas pela parte em falta, a ordem é restabelecida. Sobressai nas narrativas a ruptura do pacto dou-des, dou para que dês, noção fundamental para a lógica dos sacrifícios em causa. A utilidade do esforço sobre a terra depende de Deméter e a quebra do acordo oferece o exemplo para a comunidade que procura evitar a sua dissolução na selvageria. Ao contrário do sonho bucólico, estes árcades desejam a civilização. O tipo de materiais consagrados complementa esta dinâmica, sendo possibilidades que não dependem da produtividade agrícola, aludem precisamente à ansiedade de que a agricultura pode não assegurar a sobrevivência e que a fome espreita sempre pelo risco de insucesso. Consequentemente, esta prática não corresponderá a primícias, mas seria um pedido da parte da população ou de um agricultor que se faria representar como um infeliz que não dispunha de mais para oferecer do que o que recolhesse diretamente da natureza ou retirasse aos animais. É oferecido pouco que se tem, mas troca-se um estilo de vida por outro, qualitativamente superior. Ora, dispomos também de 3 fragmentos de uma obra perdida de Hermódio, um nativo da vizinha Lépio, na Trifília, intitulada Sobre os costumes dos cigalos. Conta que, ao consagrarem um animal aos deuses, estes reuniam vinho, queijo, bolos de cevada. No final da refeição, tinham a particularidade de limparem as mãos com o miolo dos bolos, não para comerem, mas para levarem consigo para casa por terem medo de caminhar durante a noite. A transformação de um alimento de um banquete em amuleto apotropaico articula pressupostos já avançados. O sacrifício animal, inverso às consagrações na caverna, permitia uma licença para consumir o que nem sempre estava disponível. Poderá esta manipulação do produto procurar alargar o estado de exceção da festa, equivalente à ansiedade da fome, afastada pelo consumo ritual, com o simples sentimento de medo, afastado pela preservação do produto comestível. Esta hipótese permitiria, em nossa opinião, explicar a cristalização da prática. Ora, estes bolos de cevada chamavam-se marzai. Estão projetadas algumas dedicações de terracota representativas. O uso ritual destes produtos remete imediatamente para as possibilidades do grupo, pois a cevada é um cereal pobre usado para complementar uma dieta insuficiente, quando não somente para a alimentação animal. Hermódio, porém, testemunha o uso numa festa ainda por identificar onde seria central. Esta incluía banquetes especiais chamados mazontes, que significa literalmente os fazedores de mazai, e estes eram levados nos mazonomoa, também literalmente os cestos tradicionais de mazai. Eram realizadas competições de consumo em que se servia mais mazai, molho e o excepcional pão de trigo aos jovens que mais conhecem. Os vencedores eram tidos como nobres e viris, pois, segundo o autor, a polifagia, a capacidade de comer muito, era vista entre os locais como algo maravilhoso. Estas práticas devem ter influenciado o mito local de Héracles na vizinha Lépio, que conta como, segundo Pausânias, o filho de Zeus fora desafiado pelo herói epónimo quanto à sua virilidade no que toca à polifagia e perde. Ora, resolve matá-lo, como é óbvio, Héracles não poderia permitir este insulto, e a população enterra-o precisamente em Figaleia. A alusão ao consumo excessivo e a associação desta comunidade é suspeita. Tal como os amuletos, encontramos uma valorização e alargamento do estado de exceção em torno do acesso aos produtos agrícolas, neste caso pela competição. Mais que a satisfação, o exagero anula e afasta a ansiedade. Em nossa opinião, presenciamos uma dinâmica inversa anotada no culto de Deméter. Parece-nos existir uma clara oposição entre os diversos elementos que estruturam os rituais e os sentidos que articulam o culto. Sobressai fundamentalmente a expectativa da produtividade agrícola, primeiro posta em relevo e confrontada, e depois ultrapassada.
Não nos espantará que estas festas se sucedessem no calendário, a primeira no final da primavera e a seguinte no início do verão, como primícias da colheita de cevada, a segunda, não a primeira. A articulação da tensão agrícola no calendário poderá também refletir os limites das reservas no final do inverno, principalmente em regiões isoladas de baixa produtividade, como é o caso da Arcádia. Sublinhemos como esta dinâmica pode incentivar a transmissão de narrativas e a manutenção dos ritos, lembrando a comunidade da dependência da agricultura para a sua continuidade e também dos riscos das alternativas. Podem assim os cultos persistir como respostas emocionais à percepção da incerteza, perante a qual, parafraseando Walter Burkert, o pacto dou para que dês, cria a ilusão de uma condição para a estabilidade prospectiva que modera e gera as ansiedades. Resta-nos agora perguntar até que ponto o que sabemos desta comunidade sobre o seu tecido laboral e aproveitamento do território pode ajudar nesta reflexão. As fontes literárias não avançam muito mais além de Pausanias. Políbio coloca esta cidade brevemente no centro das atenções no início da Guerra Social Grega. Uma embaixada etólia a Figaleia, em 222 a.C., move um grupo de bandidos locais a tomarem o poder e a fazerem incursões de captura de gado na vizinha Messénia, situação que levará ao conflito. Este grupo, quando Figaleia se passa para o lado de Filipe V da Macedónia, encontrava-se no poder, mas a sua quer é suspeita. Os malfeitores são derrubados numa mudança política, são perdoados e abandonam a cidade conciliados com os locais, depois de terem provocado uma guerra pela Grécia toda. Parece-nos que estes homens seriam simplesmente figálios, partidários da Etólia, sim, mas com interesse em território messénio, tendo aproveitado o apoio da embaixada. 3 documentos podem ajudar a compreender esta questão. Um tratado de 240 a.C., entre Figaleia e Messene, arbitrado precisamente pela Liga Etólia, assegura a partilha dos terrenos limítrofes pelos habitantes de ambas as polis que vivessem na fronteira. Ademais, garante aos cidadãos os direitos de isopoliteia e de epigamia, de forma a regularizar o uso destes espaços. A epigamia permite o reconhecimento legal de casamentos de membros de comunidades diferentes e a isopoliteia assenta na reciprocidade da tutela de direitos através da equiparação de cidadanias entre as cidades participantes. Esta situação estabelece um quadro legal para lidar com as famílias e as suas propriedades na fronteira. Os restantes 2 documentos são acordos semelhantes do século II a.C. que nos informam que a procura da regularização destes espaços permanecia um problema. O que quer dizer que, ao longo deste processo, havia tensão na fronteira. Este exemplo que Políbio dá é uma dos bandidos, Políbio Arca, que está-se a desculpar como Arca dos África que tem provocado esta guerra e está a dar um exemplo muito particular de algo que seria mais continuado. Lembremos-nos, portanto, dos tais bandidos que não seriam mais do que os interessados nas propriedades limítrofes do gado da Messénia. A isopoliteia permitia aos messénios iniciarem o processo em Figaleia como locais no caso de roubos. Por outro lado, o Estatuto também protegeria rebanhos transhumanos messénios que passassem o verão nas montanhas árcas. Por fim, uma certa necessidade pode ser lida no estabelecimento destes direitos, tendo em conta um fragmento de Hermódio que refere como os figálios eram dados ao consumo de vinho, pois eram vizinhos dos messénios e tinham o hábito de passar muito tempo longe da sua terra. Poderia o autor querer dizer que a população trabalhava como jornaleiros na propriedade da Messénia? Nesse caso, a isopoliteia ofereceria um enquadramento jurídico para a mobilidade, contratação e pagamento dos figálios. Em todo o caso, as fontes são insuficientes, mas parecem sugerir que estamos perante uma população incapaz de garantir com segurança a sua subsistência dentro da fora do território da polis associada à produção agrícola. Ora, lembremos que a nossa análise das narrativas e dos rituais sublinha as ansiedades de um grupo para o qual o trabalho agrícola pode não ser suficiente para evitar situações de ruptura. Concluamos. Em nossa opinião, o ideário bucólico da ruralidade não pode estar mais distante de Figaleia. A dependência que os homens têm dos deuses, sem os quais qualquer esforço é inútil, expressa a precariedade do seu trabalho e condições. É-nos sugerida uma outra Arcádia, pobre, insegura, esfomeada, que estabelece fugas e cristaliza nos ritos, lendas e nos mitos essa mesma tensão. Os camponeses parecem conscientes dos limites à sua empresa e, perante diferentes possibilidades de subsistência, não é dada a preferência aos espaços não cultivados. No início, encaminhámos as reflexões para a discussão da produção documental pelas elites letradas. Afinal, dependemos dos seus testemunhos para evitar o silêncio daqueles que efetivamente trabalhavam a terra e observavam os cultos.
Mas o registro das práticas rituais pode assegurar a utilidade das fontes. Se a religião permite estruturar e transmitir uma ideologia e representações relevantes para o grupo, por mais simples que sejam, a análise dos elementos que organizariam nesses sistemas locais as questões de subsistência pode oferecer pistas sobre a estrutura económica das comunidades rurais. A nossa reflexão aponta para a consciência que o grupo tem de que o culto é necessário para sobreviver. Peter Garnsey defende que, em parte, o êxito na subsistência dos camponeses gregos, principalmente dos pequenos proprietários rurais, dependia da redução do risco na produção potencial dos espaços explorados e da existência de fortes laços entre o seu núcleo familiar, vizinhos e os membros da comunidade de que se faz parte. E a convivência do grupo pela partilha de cultos e celebrações conjuntas pode sustentar a coesão necessária com uma solidariedade que, em situações de crise, pode fazer diferença, não é uma afirmação particularmente inovadora. Contudo, julgamos mais interessantes as relações que se podem estabelecer entre estratégias efetivas para que o esforço investido nos terrenos compense, pois esta é a tensão realçada nos mitos e nos rituais analisados. Parece-nos que, ao lado de atitudes com vista à gestão do risco na agricultura de subsistência, como, por exemplo, a diversificação de parcelas aproveitadas ou dos produtos cultivados, ou distribuir ao longo do ano as horas de trabalho de uma mão de obra limitada por diferentes tipos de produção. O desdobramento das relações com os deuses seriam úteis a partir do momento em que o agricultor estabelece que a produtividade dos terrenos também depende deles. Afinal, as práticas analisadas sublinham a precariedade, mas oferecem um escape pela observância das mesmas. Consequentemente, criam uma ilusão de controle. Ademais, perante as necessidades de subsistência, trata-se de um raciocínio lógico. Reduzir o risco e diversificar possibilidades incentiva a que se observem as tradições e se peça aos deuses que não sejam oponentes, mas garantias. Por conseguinte, a prática ritual não será apenas um complemento do trabalho agrícola, mas parte integrante do seu esforço enquanto ocupação de horas, planeamento e mobilização de recursos na expectativa de uma maior segurança alimentar, que seria colocada em causa de outro modo. A percepção de benesses e garantias ultrapassaria os ganhos potenciais do trabalho ao assegurar, mesmo que ilusoriamente, o futuro. Para um camponês pobre, de uma área de baixa produtividade agrícola, como não julgar esse investimento fundamental? Como não ver as tradições do culto e as tarefas do trabalho agrícola como parte das mesmas responsabilidades? Não admira que o calendário agrícola e religioso coincidam, pois compreenderá uma divisão comum do ano que estrutura as obrigações para a subsistência, fosse rito ou lavoura. Para a soma delas, e a sobrevivência seria posta em causa. Ambas as ações têm a mesma motivação, efetiva, reduzir o risco do insucesso agrícola. Julgamos, por isso, que a relação entre trabalho e religião, no que toca a estes aspectos particulares do caso de Figaleia, não pode ser vista apenas como uma justa posição da espiritualidade do homem sobre as atividades às quais ele se dedica num determinado momento. Valorizamos as motivações que a posição económica da comunidade oferece para que as expressões religiosas associadas sejam relevantes e perseverem. No caso analisado, parece-nos, estaremos perante uma tradição reforçada pela consciência dos perigos que resultam da quebra da produtividade agrícola. O trabalho nem sempre compensa e a fome espreita por trás do erro.